A paz do Senhor, Igreja do Arrebatamento. Estou aqui para nos trazer uma palavra poderosa da parte de Deus para nossas vidas. Talvez você está me vendo de óculos escuros, mas eu estou de óculos escuros porque eu operei uma das minhas vistas. Mas eu operei as vistas, não foi a boca. Então, enquanto eu viver, eu vou ter prazer de falar do nome de Jesus e da palavra dele. E se você se diz ser um cristão, você tem que ter esse desejo de usar as redes sociais para falar da palavra de Deus. Então, você que está me assistindo, eu tenho um pedido para te fazer. Se você está ouvindo essa mensagem, está gostando, você vai lá no meu canal, no YouTube, Jesus Cristo é o nosso Deus, assista os vídeos, compartilhe e se inscreva. Fazendo assim, você vai estar me ajudando a divulgar a palavra de Deus e fazendo a palavra de Deus alcançar um número maior de pessoas para que elas possam se arrepender dos seus pecados e vir correndo para os braços do Senhor Jesus e ser salvo para morar nos céus eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 adiante, diz assim: E sucedeu que o Senhor Deus estava para tomar Elias numa rede moinho para o céu. Então Elias desceu de Gilgal com Eliseu. Gilgal é o local aonde Josué e todo o exército de Israel se acamparam e ali foram circuncidados. Então Elias disse a Eliseu: Fica aqui, que o Senhor me chamou a Betel. Eliseu lhe respondeu: Assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Ambos os dois desceram juntos a Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e lhe disseram: O Senhor está para tomar o seu senhor sobre a tua cabeça. Eliseu lhe respondeu: Eu sei disso, calai-vos. Então Elias disse a Eliseu: Fica aqui, que o Senhor me chamou a Jericó. E Eliseu lhe disse: Assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Ambos os dois desceram a Jericó juntos. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó vieram até Eliseu e lhe disseram: O Senhor está para tomar o seu senhor sobre a tua cabeça. Eliseu lhe respondeu: Eu também sei disso, calai-vos. Então Elias disse a Eliseu: Fica aqui, que o Senhor me chamou ao Jordão. Eliseu lhe respondeu: Assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Ambos os dois desceram ao Jordão juntos, e os filhos dos profetas ficaram de longe assistindo, observando. E quando Elias e Eliseu deparou de frente ao rio, Elias pegou a sua capa, dobrou, feriu as águas do rio Jordão, e as águas dividiram em duas, e eles atravessaram em terra seca. E lá do outro lado, Elias faz um desafio a Eliseu: Pede-me o que tu queres, que eu te darei. Eliseu lhe disse: Dá-me a porção dobrada do teu espírito. E Elias lhe respondeu: Dura coisa me pediste, mas se tu me ver ser elevado aos céus, assim se fará. Mas se não, assim não se fará. E quando eles acabaram de falar, os céus se abriram e veio cavalos e carruagem de fogo numa rede moinho e separou Elias de Eliseu. E Eliseu lhe falou: Meu pai, carros e carruagem de Israel. E ele foi elevado aos céus. Então a capa de Elias caiu e Eliseu rasgou as suas vestes e pegou a capa de Elias, e quando ele retornou, parou em frente ao rio Jordão e ele feriu as águas e falou: Aonde está o Senhor Deus de Elias? E as águas se dividiram e abriu o rio e Eliseu atravessou em terra seca. Nós podemos tirar muitas lições dessa mensagem a qual estou lendo. Primeira coisa, quando você se doa, se entrega de corpo, alma e espírito para a obra do Senhor, na missão de Deus, Deus faz maravilhas acontecer na sua vida. Elias sabia que ele ia ser arrebatado. Elias sabia que Deus ia tirá-lo dessa terra, sendo que tinha uma escola de profeta em Betel e em Jericó. Então Elias foi lá, dar a última observada e com certeza conversar com seus amigos profetas. E ali ele sabia que ele não ia voltar mais.
não ia ver mais aquele pessoal, mas ele foi lá se dedicar, ver como é que estava caminhando os profetas, a vida dos profetas. É assim que tem que ser comigo e com a sua vida. Nós precisamos nos preocupar com as coisas do reino e não com as coisas deste mundo. Se nós nos libertar dos nossos próprios interesses, de nossas próprias ganâncias, de nossos próprios cobiças, e morrer de uma vez por toda para as coisas desse mundo e viver somente para Deus, maravilhas, milagres vai acontecer na sua vida. E outra lição que nós possamos tirar, Eliseu. Eliseu ele era um discípulo chicrete. Aonde Elias estava, ali estava Eliseu. Eliseu, ele queria aprender mais de Deus. Eliseu também sabia que o Senhor Deus ia elevar o teu profeta Elias para os céus. Então ele não queria que ninguém o atrapalhasse. Ele não queria que nada tirasse ele do foco. Porque Eliseu estava ao lado de Elias, não para bajular Elias e não para ser um leve trás, com a intenção de derrubar o ministério de irmão ou até mesmo fazer fofoca de irmão. Eliseu simplesmente queria extrair tudo de Deus que estava na vida do profeta Elias. E assim aconteceu. Por isso Eliseu, quando os filhos de profetas iam falar com ele que o Senhor ia tomar o seu Senhor sobre a cabeça dele, ele mandava calar. Meus queridos, minhas queridas, muitas das vezes nós temos que calar a voz de Satanás. O diabo usa pessoas da nossa família, o diabo usa pessoas dentro da própria igreja para atrapalhar o ministério daquele que quer crescer, daquele que quer avançar, daquele que quer acertar o alvo que é Jesus Cristo. Quando você quer prosperar na área divina, na área ministerial e quer se dedicar para a obra de Deus, que era o caso de Eliseu, Eliseu simplesmente ele queria levar o ministério de Elias com mais excelência. Então você precisa querer desejar as coisas de Deus. Você precisa falar mais de Jesus. Você precisa evangelizar mais. Você precisa estar cada vez mais com sede de beber da fonte de Jesus e comer da tua palavra, porque isso é saúde para aqueles que ouvem e recebem em teu coração. E na igreja existe também aqueles que ao invés fica só observando, o milagre está acontecendo, o Espírito Santo de Deus está operando, mas em vez de ele se envolver, ele fica de longe observando, que foi o caso dos filhos dos profetas. Ao invés de se colar com Eliseu e Elias, eles ficaram de longe observando e não se envolveram. Você está na hora de você despertar, inclusive eu também, está na hora de nós nos despertar e nos envolver mais na obra do Senhor, porque Deus quer usar a nossa vida para a glória dele, mas Deus não usa e não chama preguiçosos, Deus chama trabalhadores, pessoas que estão disponíveis, pessoas que se doem, pessoas que abandonam tudo por amor ao teu reino e por amor à tua palavra. Eu sei que essa palavra é uma palavra reveladora, e se você quer ser usado por Deus nessa terra, ore mais, jejue mais, crucifica mais a carne, busca mais o reino de Deus e deixa Deus usar a tua vida para a glória dele, porque Deus não depende de nenhum de nós, mas ele quer usar nossas vidas para exaltar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça como Eliseu, procure extrair tudo do seu pastor. Não ande com o seu pastor com a intenção de bajular o pastor. Não ande com o seu pastor com a intenção de roubar o ministério de irmão. Não ande com o seu pastor para fazer fofoca de irmão. Ande com o seu pastor para extrair tudo de Deus que está na vida do seu pastor. Assim você vai ser usado nessa terra. Tanto é que Elias, ele operou 7 grandes milagres, mas Eliseu operou 14 grandes milagres, porque Eliseu não pediu, o Espírito Santo é uma pessoa, e não tem como ele ser dobrado. Eliseu pediu a porção dobrada, que significa especificamente ao ministério profético de Elias, e Eliseu recebeu. Por quê? E outra lição que nós podemos tirar, Deus só deu esse ministério para Eliseu, porque ele não pediu nada para satisfazer os desejos carnais, ele não pediu bens de terreno, bens materiais, tudo que Eliseu pediu estava focado para o reino, e quando você pede as coisas a Deus, em nome de Jesus, para o reino, Deus te dá. Por isso que Elias respondeu a Eliseu, dura coisa tu me pediste, porque não competia Elias abençoar Eliseu, mas sim a Deus. Se você pedir, a Jesus nos deixou escrito, tudo que pedires ao Pai em meu nome, assim se dará. Então, aprenda a buscar as coisas do alto e não as coisas terrenas, porque aqui nessa terra,
tudo, absolutamente tudo vai passar. Mas diz na Bíblia Sagrada que a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Que você possa permanecer, edificar a tua casa na rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E não existe esse negócio que todos os caminhos nos levam a Deus. Não existe esse negócio que morreu, acabou. Não existe esse negócio, salvo uma vez, salvo para sempre. Existe sim. Se você quer ser salvo para sempre, você precisa receber Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador em teu coração. E se você não quer passar pela ira de Deus que vai vir sobre essa terra, você precisa de sair dessa terra, morrer em Jesus Cristo. E se você quer ser salvo para sempre, você precisa permanecer na palavra de Deus. Amém? Que você possa receber essa palavra no teu coração e fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.